Olá, minha irmã, seja muito bem-vinda ao nosso segundo módulo do curso de hermenêutica. Que bom ter você aqui estudando juntinho comigo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto, um tema que é muito importante. Quer saber qual é? Como a Bíblia foi escrita. Queridas, eu sei que às vezes a gente abre a Bíblia e vem aí ver tantos livros diferentes, nomes que parecem completamente difíceis, e aí vai batendo aquela dúvida: como será que isso tudo foi organizado? Como será que foi dividida? Então eu quero que você fique comigo, porque hoje eu vou te explicar mais sobre este assunto de forma simples e clara. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa muito importante e especial. Eu vou falar um pouco para você sobre os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. Ela é uma coleção divina de 66 livros e são 66 livros que foram inspirados por Deus e escrito aí por cerca de 40 autores diferentes. Sabe aquilo que é mais impressionante? Esses autores, eles viviam em épocas completamente diferentes e ao longo de mais de 1500 anos. E mesmo assim, toda a Bíblia carrega uma única mensagem central, que é o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Agora eu quero te explicar como a Bíblia foi organizada. Ela está dividida em duas grandes partes. A primeira parte chama-se Antigo Testamento. Repete comigo: Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta a história da criação, de uma caminhada aí do povo de Israel e as promessas de que o Salvador virá. O Antigo Testamento, ele contém uma coleção de 39 livros que é dividida em 4 grandes grupos. Quais são esses 4 grandes grupos? Primeiro, Lei, que é chamado de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Segundo, livros históricos, por exemplo, Josué, o livro de Juízes. Terceiro, livros que são poéticos, como Salmo, livro de Provérbios, e por fim, os livros que são proféticos, como Isaías, Jeremias e tantos outros livros. Agora, falando sobre o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Então, fale comigo, Novo Testamento. Ao contrário do Antigo Testamento, que era a promessa da vinda do Salvador, o Novo Testamento, ele é o cumprimento de tudo aquilo que no Antigo foi prometido e foi profetizado. O Novo Testamento, ele nos mostra a vida do nosso Mestre, Jesus Cristo, mostra a morte, mostra também a ressurreição do nosso Jesus e também nos ensina como viver o verdadeiro Evangelho. O Novo Testamento, ele tem uma coleção de 27 livros, começando pelos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que contém aí a história da vida de Jesus Cristo. Passando pelo livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, seguindo aí com as cartas escritas pelos apóstolos para orientar as igrejas e terminando com o livro profético de Apocalipse. E olha que interessante, mesmo escrito em épocas diferentes, o Antigo e o Novo Testamento se completam perfeitamente. O Antigo Testamento é a promessa de o Antigo Testamento é a promessa que foi cumprida no Novo Testamento. Amém? Falando sobre idiomas, a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas diferentes. Quais são esses idiomas? Hebraico, aramaico e grego. Isso explica porque às vezes encontramos palavras ou expressões que são completamente diferentes para nós. Agora, queridas, para fechar esta parte, a Bíblia ela tem vários estilos de escrita. Isso que a gente chama de gêneros literários. Eu quero te dar um exemplo sobre tudo isso, mas antes desse grande exemplo, anote aí a palavra-chave. A palavra-chave é coleção. A palavra-chave é coleção. Amém? Agora sim. Vamos para alguns exemplos. Porque quando nós lemos, conseguimos enxergar textos tão diferentes? Presta atenção aqui neste exemplo, amém? Tem as histórias ou narrativas, né, que nós encontramos aí no livro de Gênesis, livros de Atos. Tem poesias e cânticos que nós encontramos em Salmos, livros de Cantares. Tem livros de sabedoria que encontramos em Provérbios, também o livro de Eclesiastes. Tem aí livros de profecias que nós encontramos em Isaías, Jeremias, em Apocalipse. E tem também as cartas, como Romanos, Efésios, Filipenses e outras mais. Por isso, querida, que é tão importante, amém? Porque quando a gente entende
o estilo do texto que nós estamos lendo, aí a gente interpreta melhor aquilo que nós estamos lendo e aí não traz confusão na nossa mente, entendeu? Agora, querida, chegou o nosso grande momento. Fica ligadinha porque chegou a hora de você anotar o nosso exercício prático para esta semana. Pega aí agora o seu caderno, a sua caneta e já começa a anotar esse exercício. Ouve o vídeo quantas vezes for necessário, amém? Eu quero te convidar a ler 3 textos da Bíblia e tentar identificar o gênero de cada um. Vamos lá? Primeiro, leia Salmo 23. Esse é um exemplo de poesia. Depois, leia Provérbios 3, 5, 6. Esse é um exemplo, um trecho de sabedoria. Por fim, leia Filipenses 1, 3, 6. Essa é uma carta. Quando você lê, observe como cada texto tem um jeito diferente de falar com a gente. Anote no seu caderno o que você percebeu nessa diferença, ok? Minha querida, sabe por que precisamos aprender tudo isso? Porque conhecer a forma como a Bíblia foi escrita, ela nos aproxima ainda mais do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso grande eu sou. Amém? Chegamos ao fim da nossa segunda aula e no próximo módulo vamos continuar aprofundando ainda mais nesse ensino e eu tenho certeza que você vai se sentir cada vez mais segura ao ler a Bíblia e ao interpretar a Bíblia também. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Te amo, Jesus. Beijo.